Olá pessoal, meu nome é Henrique Cordeiro da Silva e hoje eu vou explicar para vocês sobre como funciona a radiação. No caso, a radiação é utilizada no ramo da ciência e da tecnologia, nessas duas áreas, e é para vários intuitos. O primeiro intuito que eu vou citar aqui é sobre na radiomedicina, assim chamada, né? Eu acho que é assim. Eu fui num evento na minha cidade, pessoal, aqui em Afogados na Engazeira, Pernambuco, lá na praça, é, lá na praça, né, que fica no centro da cidade. E aí eu conferi esse evento e ele explicava muito sobre como a radiação era usada pelos médicos para realizar exames e para outros intuitos, como para produzir energia elétrica para abastecer as cidades. E eu vou explicar para vocês sobre como isso funciona. Na radiomedicina, a radioatividade é utilizada em elementos químicos, por exemplo, onde eles aplicam elementos químicos na veia e eles são mandados pelas veias até o órgão que é estudado na pessoa. Se um paciente ele tem algum órgão com tumor, com câncer, aí ele precisa de melhorar isso. Primeiro tem que encontrar qual é esse órgão que está infectado com esse câncer, qual é o órgão que está sangrando, qual é o órgão que está com esse tumor, e aí para isso uma realiza-se um exame, pessoal. E esse exame consiste em aplicar o elemento químico radioativo. Mas claro, não é muita radiação, pessoal, é bem pouquinha, só com o intuito de fazer o exame. É bem pouquinha radiação. Assim são chamados os elementos radioativos de meia-vida, porque eles duram bem pouquinho tempo ali, só para poder fazer o exame. Eles ficam bem pouquinho tempo radioativos, aí quando passa mais ou menos, eu acho uma hora, sei lá, ou menos que isso ainda, não sei o tempo, eles param de ser radioativos e automaticamente não afetam em nada o corpo humano, beleza? Vou explicar para vocês. Aí ele é aplicado na veia, ele vai até o órgão estudado, ele procura o órgão, acha o órgão, e aí quando ele chega a esse órgão, os médicos eles fazem uma radiologia, assim. Eles fazem uma radiologia e veem como é que está o órgão. Como o elemento químico ele muda a cor do tumor, muda a cor do tumor em relação ao órgão, quando faz a radiologia, automaticamente ele vai aparecer com duas cores diferentes. A cor, a cor da parte que está saudável do órgão e a cor da parte que está com tumor ou feridas. E é assim que funciona. Deixa eu tentar me lembrar da palavra. E é assim que funcionam os exames relacionados à radioatividade, né? À radiação. Então, pessoal, na feira de ciências que eu vi lá na praça da minha cidade, eu também conferi lá que a moça estava explicando e ela me mostrou uma pedra. Aí era uma pedra que tinha radiação, ela tinha uma pequena dose de radiação. Aí tinha um medidor de radiação próximo a essa pedra. Ela colocou esse medidor próximo da pedra, aí o número começou a aumentar de 0,1 para 1. Ou seja, estava em 10% ali de radiação e chegou a 1. Isso significa que o ambiente ali próximo da pedra, na pedra mesmo, tinha 10 vezes mais radiação do que todo o redor. Mas claro, isso não iria fazer mal a qualquer pessoa, a menos que a pessoa, como ela ironizou, né? Ela ironizou que a única maneira de aquela pedra fazer mal a alguém seria se ela dormisse com a pedra, né? E ficasse um tempão todo interagindo próximo da pedra. Mas até mesmo que você se aproximar da pedra, ela emite uma quantidade bem pequenininha de radiação. Ela emite, mesmo você não triscando nela ainda tem um pouquinho de radiação que chega até você. Então, por exemplo, a quantidade de radiação é pouca e não interfere em nada. Mas aquela radiaçãozinha lá, quando você triscar na pedra, automaticamente a pessoa é contaminada. Ela é contaminada, mas com pouca radiação. Existe também duas coisas: a irradiação e a contaminação. Duas coisas diferentes que as pessoas não sabem diferenciar. Elas pensam que automaticamente, se chegar perto de um elemento radioativo, elas são contaminadas, mas não é bem assim. A radiação ela pode ser espalhada. Por exemplo, quando a pessoa está aqui na Terra e ela é irradiada pela luz do Sol, a própria palavra diz, ó, ela recebe a luz do Sol. Quando ela recebe a luz do Sol, aquela luz do Sol ela tem um pouquinho de radiação,
Mas é um pouquinho, por quê? Porque a luz do Sol lá no espaço, no vácuo, ela tem muito mais radiação. Só que como a atmosfera terrestre, ela filtra, ela traz um filtro para essa luz solar, ela vem aqui sendo benéfica, né, para os seres humanos, pelo menos no horário da manhã. Porque se dependendo da localização, se as pessoas ficarem de tarde tomando sol, ela se queima todas. E isso daí é devido à irradiação da radiação. Seria bem diferente você receber a luz solar daqui da Terra, mesmo que seja de tarde, do que você ir lá no Sol, né, se fosse possível, e tocar nele. Instantaneamente, se uma pessoa tocasse no Sol, ela iria virar pó, claro, porque a temperatura é altíssima, e também porque as radiações que tem lá no Sol é gigantescas, é uma dose que assim nenhum ser vivo pode suportar. Só que como a camada de ozônio da Terra filtra isso, aqui na Terra chega bem pouquinho de radiação pela luz do Sol. Uma quantidade que não é prejudicial e que fez com que fosse possível a vida evoluir aqui na Terra, como está sendo o caso. E também, pessoal, vou explicar para você sobre as usinas nucleares. As usinas nucleares, elas funcionam da seguinte forma. Eu vou explicar para você aí que está em dúvida. Elas funcionam pela fissão nuclear. Como é que funciona essa fissão? A fissão nuclear é quando os átomos do elemento químico urânio 237, parece, esqueci o nome do elemento químico, o urânio, os nêutrons desse urânio, eles são divididos. O nêutron se divide e aí ocorre a fissão nuclear. É isso que é a fissão, pessoal. Quando o nêutron do urânio se divide, aí ocorre uma liberação altíssima de energia que gera um calor imenso, que pode queimar qualquer coisa praticamente, quase qualquer coisa. Aí, menos o tambor, claro, que vai ter o urânio ali e todas essas coisas. Eu esqueci qual era o nome, parece que o canto onde ocorre essa reação nuclear chama-se vaso da usina nuclear. E também existe o campo que sai assim, que é tipo como se fosse tipo uma bacia assim, fica virada para cá, que sai a fumaça da usina nuclear. Eu esqueci o nome também. Fazer o que, né? Eu vou continuar explicando aqui. Então, pessoal, esse urânio 237 ele fica em umas pastilhas que contém esse material de urânio. E aí existe uma piscina de água em volta dessas pastilhas de urânio. Acontece que quando essa água que está extremamente pressurizada, que eu esqueci de explicar, que na usina nuclear a água ela é pressurizada a um ponto que ela não pode evaporar. Por isso que, claro, né, seria óbvio, se ela não fosse pressurizada, ela iria sumir instantaneamente daquela fábrica, né, de energia elétrica, porque daí a temperatura lá é altíssima. Então, como aquela água lá está submetida a uma pressão imensurável, ela não evapora de jeito nenhum, mas ela esquenta bastante. Aí com isso, com esse esquentamento, com essa pressão altíssima, a água ali borbulhando, sem evaporar, isso faz com que a ficção acontece. No caso, os nêutrons, eles se dividem e aí ocorre a liberação altíssima de energia. E nessa liberação tem um tambor de água que não entra em contato com a água radioativa contaminada, que está tocando o urânio. Essa água ela fica num tambor separado em que apenas recebe o calor da fissão nuclear. Quando ele recebe esse calor, essa água automaticamente ela evapora e transforma-se em vapor. No caso, eu acho que pela calefação, eu não sei qual é o modo que ela evapora, mas aí ela evapora e vai direto para as turbinas. Essa turbina gira e transforma em energia elétrica, no caso, porque a turbina recebe a energia mecânica, ela já tem energia mecânica. Aí ela recebe aquela energia ali do vapor, no caso, podemos chamá-la de energia cinética, e aí começa a girar com a energia mecânica e transforma em energia elétrica. Entenderam, pessoal? E aí essa energia elétrica é transmitida em voltagens altíssimas pelos postes de alta tensão que mandam para as cidades. Entenderam, pessoal? É assim que funciona. E lá também no evento eu vi várias pessoas lá realizando misturas com elementos químicos da tabela periódica. Eu acho que eram radioativos também, que uma hora lá apareceu até fogo. Eu vi lá o fogo
apareceu decorrente de uma mistura de dois elementos químicos. E aí outra hora fizeram num frasco que gerou bastante fumaça. Chegou, o frasco ficou brilhando até. E eu gostei bastante desse evento porque eu aprendi um monte de coisa sobre a radioatividade e etc. E existe a questão também dos alimentos, né? Os alimentos, às vezes eles passam também por processos de radiação. Mas entendo, como eu já expliquei aqui no vídeo, existem dois processos de radiação. A irradiação e o contato direto com o material contaminado, que no caso chama-se contaminação. Só que esse processo radioativo que é feito num alimento ultraprocessado ou processado, da maneira que você quiser chamar, no caso, foi comprovado que alimentos processados e ultraprocessados causam câncer, não é mesmo? Deixa eu desenvolver as ideias aqui. Causa câncer. E também as pessoas que fazem esse processo nos alimentos utilizam uma radiação para que o alimento ele dure mais tempo. Por exemplo, segundo o exemplo que eu segui lá da moça que estava explicando, ela disse que as bananas que são importadas do Brasil direto para o Japão, elas sofrem um processo atômico, em que elas recebem um pouquinho de radiação ionizante que permite com que aquela banana, aquela fruta, ela aguente mais tempo sem se estragar. Isso é um método científico e comprovado que deixa as frutas aguentarem muito mais tempo até elas chegarem lá na importação para o Japão. Isso é um método muito bom porque no tempo que as frutas chegam até lá, elas poderiam apodrecer. Então, esse método daí acaba ajudando para que o Japão receba as frutas em bom estado. Então, pessoal, nos alimentos ultraprocessados que recebem também radiação, porque se vocês não sabiam, eles recebem sim uma radiação também ionizante para que eles não se estraguem, né? São os chamados conservantes. Aí automaticamente eles duram mais tempo. Mas vocês devem pensar, essa radiação ela é contaminante ou não? Por exemplo, eles só sofrem irradiação. Eles recebem um pouquinho desse iodo, esse ionizante, só para que eles aguentem mais tempo, como conservante. Mas eles não são contaminados com isso e nem a pessoa que come dos alimentos se contamina, segundo a explicação que eu recebi. Pessoal, um fato que eu esqueci de explicar para vocês. Na radiomedicina, assim chamada, na radioterapia no caso, os exames para descobrir os órgãos e os tumores defeituosos que estão nos órgãos, é necessário de fazer aquele processo todo que eu já expliquei para vocês, de aplicar na veia e etc. Só que daí existem exames de coração, de rins, também de várias outras partes do corpo, como o fígado. Isso serve para identificar tumores, identificar feridas, identificar problemas em geral. Eu não estou sabendo especificar muito bem. E é isso, pessoal. Para quem ficou no vídeo agora até o final, peço que deixem um like. Ah, sim, eu vi mais outra coisa que eu estou acabando de lembrar agora. Uma bola de plasma que estava lá, uma bola de plasma, esfera de plasma, não sei como se chama. Ela transmitia ali, eu não sei se aquilo é radioativo ou não, mas só sei que quando a pessoa triscava ao redor, acho que vocês já devem ter visto isso aí no Manual do Mundo, que daí quando trisca ao redor do plástico ou vidro, material que tem, aparecem uns raiozinhos assim que tenta tocar no dedo da pessoa, mas eles não conseguem. Mas eu acho que é de alta voltagem aqui, que é ligado na tomada e aí aqueles raios ali ficam acompanhando o movimento da mão da pessoa ao redor. Eu acho aquilo até perigoso, né? Pensando que aquele raio lá vai quebrar o vidro e aí vai alcançar a minha mão. Bem, eu não queria isso, mas tá tudo certo. Eu fiz essas experiências lá, eu aprendi bastante coisa, pessoal, lá no evento. E eu me sinto muito feliz por ter participado por causa disso. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Tudo jóia? Quem gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, comente o que vocês acharam. E é isso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.